Irmãos e irmãs, hoje começamos um novo ano litúrgico com o tempo do Advento, que é na Igreja a preparação para a manifestação do Salvador em nossa humanidade. Na esperança de um tempo novo que vai surgir, trazendo ânimo, coragem e alegria, iniciemos esta celebração cantando. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim deve ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim deve ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá, então se verá sobre as nuvens com poder e glória. Mais forte. Então se verá que o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim, eu quero saudar a todos que acompanham pela E-Paraná, a partir da E-Paraná, a TV Evangelizar e todas as TVs irmãs, rádios irmãs, também a partir da Renova FM. Queridos filhos e filhas, e somos chamados a celebrar esse momento com fé. Vamos juntos. Se mostra no Ocidente, assim deve ser a vida do Filho do Homem. Filhos e filhas, iniciemos esta celebração na Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A caminhada que se faz não é penitencial, mas é uma caminhada de profunda busca da humanidade se reconciliando com Deus e evidentemente cada um de nós. Uma caminhada de retomarmos o plano de Deus para a nossa salvação, o plano que Deus traçou para nós. É um convite que temos a repensar, a avaliar, a reconhecer nossos erros. É um tempo novo de graça, mas antes de tudo, é um tempo da graça da reconciliação. Que este ato penitencial, primeira parte, o canto, nos ajude e nos favoreça a esta reconciliação com Deus. Senhor, tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós. Cristo tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós. Senhor, Senhor, tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós, mas confiamos em vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor, mas confiamos em vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Qual a sua intenção nesta Santa Missa? Você que está aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Nosso Senhor, você que acompanha em casa, pela TV, pelo rádio, pelos aplicativos, o mundo inteiro, reze, reze. Diante do Senhor, coloco todos aqueles que pedem nossas orações, não são poucos. Rezo também pelos nossos colaboradores e, citando estes, quero lembrar todos os associados. Gessi Pereira de Vila Reis, Paraná, Francisley Gomes de Betim, Minas Gerais, e Maria Costa Soares, Teresina, Piauí. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, é caminhar para a luz, uma caminhada que se faz passo a passo, deixando que Deus nos ilumine, uma luz que se abre para todos aqueles que se deixam guiar. Façamos essa experiência da luz que começa a brilhar em nossas vidas e na humanidade, recebendo a primeira vela, cantando. Uma vela se acende no caminho a iluminar. Preparemos nossa casa, é Jesus quem vai chegar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. No advento a tua vida nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. Uma vela se acende no caminho a iluminar. Preparemos nossa casa, é Jesus quem vai chegar. Liturgia da Palavra. Estando vigilantes, perseveremos os sinais de Deus e saberemos preparar-nos para a sua contínua visita a todos nós. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 24 e sua antífona é: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Todos. Senhor meu Deus,
a vós elevo a minha alma. Salmodiemos. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra
as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar o que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Jesus, no coração de Curitiba, aonde nós temos a sede da obra Evangelizar é Preciso, e onde esta Santa Missa, há mais de décadas, percorre todo o Brasil, e agora pelos aplicativos, pode o mundo inteiro. Nós somos chamados a entrar num momento de sobriedade. Se não é penitência, tanto que se é permitido cantar o Aleluia, com a antífona própria do Advento, evidentemente, se não é um tempo penitencial, é um tempo onde nós somos chamados a fazer um processo de encontro, de iluminação, de um olhar diferenciado para onde iremos caminhar nesse tempo. E nós começamos falando de algo que sabemos, mas não nos damos conta. Nós estamos falando da vinda do Filho do Homem. É verdade que às vezes a gente vê no muro, ou às vezes vê escrito: o Senhor está voltando, convertam-se. É uma verdade que nós não podemos esquecer jamais. Por isso, voltamos à cor do roxo, não há flores, começa-se as 4 velas ser acesas, num processo, eu diria, de iluminação. De quê? Se eu perguntar quem acredita na vinda do Filho do Homem, na volta de Jesus, o Senhor está voltando, nós que professamos o creio e o faremos depois, não podemos fugir dele. Eu diria que a volta de Jesus, ela se dá em 2 momentos. O Senhor voltará. Repito de novo, o Senhor voltará. Aonde está Jesus hoje? Jesus hoje, depois da ressurreição e ascensão, voltou à direita do Pai, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Mas no tempo certo, e esse tempo ninguém sabe, Ele voltará para julgar quem estiver vivo e já quem estiver morto. Os que morreram depois da sua encarnação e desde o início da criação.
Aqueles que nasceram antes de Cristo foram apresentados por Cristo. Cristo desceu à mansão dos mortos e foi mostrar a eles que Ele encarnou, ressuscitou no sábado santo. São verdades da fé, mas a demora dessa volta do Cristo não pode nos levar a pensar que o mundo é o caos, ou o mundo é um acaso, o ser humano, o planeta Terra, a criação é algo que se autogere. Não é assim. Nós cremos e professamos que tudo foi criado em Deus e tudo se consumará em Deus. Então, nós estamos falando de uma segunda vinda, quando Jesus virá na sua glória para julgar vivos e mortos. Nós devemos viver esse tempo entre a ressurreição e a volta de Jesus, o tempo da igreja, a força do Espírito Santo, numa atitude de vigilância, procurando um processo de amadurecimento, um processo de crescimento espiritual, para podermos estar, como diz a leitura, de pé diante do Cristo. Esse é o conceito geral, esse é o princípio geral, é a nossa fé e por isso nós esperamos. Porém, é bem verdade que dos apóstolos nós estamos em Lucas. Você sabe que esse evangeliário representa muito bem os 4 apóstolos, os 4 evangelistas, nem todos são apóstolos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós, como igreja, nós fazemos uma leitura de 3 em 3 anos dos evangelhos. Agora nós estamos na leitura de Lucas, e estamos começando. Nos tempos solenes, João. E hoje nós começamos com o texto de Lucas, nos falando dessa vinda gloriosa do Cristo. Lucas nos fala no capítulo 21, e toda a liturgia é voltada a isso, que o céu, o firmamento, o sol, a lua, o mar vai ser abalado. São formas descritivas de dizer que chegou o fim dos tempos. Há quem diga, e já escutei muito, o fim é para quem morre. Eu diria que é uma parte da verdade. Quando nós morremos, porque muitos, eu disse, Mateus, Marcos, Lucas e João, morreram antes da volta final do Cristo. Olha, entre a ressurreição de Jesus e nós, 2018, quantas pessoas não morreram? Viram o fim do mundo? Mas na sua morte, eles já começaram uma outra dimensão do fim dessa peregrinação terrestre, do fim deste tempo temporário na terra. Então a morte já é um começo da nova criação, é uma antecipação na morte desse juízo final, o que nós chamamos de juízo particular, de juízo pessoal. Haverá o final, um juízo pessoal naquele momento da morte. Então eu diria assim, para bem entender, sendo bastante didático, catequético, todos nós ressuscitaremos no juízo final, mas o que nós lidamos a cada dia é com o juízo particular. E eu diria, quem pode garantir o minuto depois? Quem pode garantir que amanhã estará vivo? Levante a mão. Não tem, porque a nós não é concedido saber o nosso fim.
Então, todos os dias, nós somos exercitados, chamados, exortados a vivermos como o primeiro e o último. É nesse contexto. Portanto, não sei se você percebeu, eu estou falando do último, mas já estou falando do agora. Como viver? Como passar essa breve existência? A primeira leitura já nos fala que o Senhor cumprirá a promessa, que brotará de Davi a semente da justiça, que é Jesus Cristo, aquele que nos abre as portas da eternidade, aquele que nos abre uma outra dimensão de justiça, que além da justiça, a falha humana, o justo. Por que Ele é o justo? Porque seja nessa vida, seja na vida eterna, seremos julgados justamente. Então não é porque alguém morreu difamado pelos homens que você pode dizer que é uma pessoa má, porque não sabemos as circunstâncias em que foi feito o julgamento. Por isso Jesus disse: ninguém vos estabelece juiz de ninguém. Cuidado, meus irmãos. Ninguém, nem eu, nem você somos juízes de nada, porque só Deus é que perscruta os corações. Por isso o salmo ganha força: Senhor, eu elevo a minha alma, eleva a minha alma para que me guie, eu elevo a minha alma para que me conduza, eu elevo a minha alma para que me mostre a tua luz. A segunda leitura de hoje, nessa perspectiva do viver o já, o amanhã, os dias que temos e o fim, nessa perspectiva que o próprio Evangelho nos colocou, estarmos de pé diante de Jesus. São Paulo fala para os Tessalonicenses, a mim e a você, que entre nós, olha o conselho do apóstolo, que entre nós a cada dia aumente e transborde sempre mais o exemplo de amor. Eu repito essa palavra, que entre nós aumente, não é diminuir, não é ir ficando amargo, não é perdendo o fervor, não é se frustrando com Deus, não é desanimando com a vida, não é, veja que é contrário. Hoje nós estamos cada vez menos acreditando no outro, e o Senhor está dizendo: aumente, transborde o exemplo de amor entre vocês. Percebe que é o caminho contrário? Não é algo estático, santidade não é algo estático, o reino dos céus não é algo estático, é progressivo. Por isso, se falamos, eu sempre enfatizo isso, tem muito receio, mais uma Páscoa, mais um Natal, mais um Pentecostes. Não, ninguém passa na vida pelo mesmo ponto, do mesmo jeito, é cíclico. Este ano não é igual ao ano passado e não será igual ao ano que vem, porque a nossa vida muda, os nossos anseios mudam, a realidade muda. Continua dizendo, como vivermos a vida? Então, aumentando, crescendo e melhorando. Olha lá, melhorando. Em que? No amor entre nós. Que a santidade seja sem defeito aos olhos de Deus. Irmãos, nós vos pedimos que devemos agradar a Deus. O que é agradar a Deus? No exemplo do amor. Se é assim que o Senhor deseja, o Evangelho vem nos dizer: vai haver o dia,
Muitos de nós não estaremos vivos, ou estaremos, porque pode ser agora, que veremos barulho. Mas por que ficar com medo do fim do mundo, se nós já estamos de pé? Agora, se a nossa vida é errada, não tenha só medo da vinda de Jesus, tenha medo da tua morte, tenha medo do agora. Se eu tiver que prestar conta hoje, não é ter medo da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, para aqueles que na vida procuraram estar com Deus, é uma delícia, é um regozijo, é um momento de eterno encanto em Deus. Porque, meus irmãos, se os anjos não foram feitos diante da face de Deus, porque se os anjos tivessem sido feitos olhando para Deus, eles não teriam livre-arbítrio. De tamanha doçura é ver Deus. Imagina, e eu fico a partir dali pensando, o que é o céu? Repito, se os anjos foram feitos privados de ver a face de Deus, porque se tivessem visto, não teriam a liberdade como anjos. Imagine eu e você, na nossa imperfeição, quando nós vermos Deus, nós ficaremos eternamente encantados. Esse é o céu. O que é, eu não sei, se eu tivesse visto, eu não estaria aqui. No Evangelho, Jesus disse, é verdade, o Senhor voltará, mas o que é que nós precisamos? Ter cuidado com os nossos corações. E agora apresento de forma simples, porque o Evangelho é simples hoje. Tomai cuidado, Dona Maria, tomai cuidado você que está me escutando pelo rádio, tomai cuidado padres, tomai cuidado todos nós, que o nosso coração não fique insensível. O que é insensível? Indiferente. E o que é que pode nos fazer insensíveis às coisas de Deus? Impressionante que o evangelista diz, gula. Ah, mas eu não sou guloso. Mas então por que ficar querendo juntar tanta comida? Mas eu não junto comida, mas junta dinheiro para comprar. Ora, se a gula pode não ser direta, mas indiretamente. Se você não é guloso, então você sabe que o pão nosso de cada dia é suficiente. Então por que matar-se a si mesmo e matar toda a graça de Deus para acumular bens? Para gula. Para gula. O que é que pode nos tornar insensíveis? A embriaguez. Voltando um pouquinho na gula, se não é verdade, porque os mesmos produtos são tão repetidamente apresentados nos mercados e nas ilhas e nos supermercados? A embriaguez. E aqui não vamos pensar só nos vícios da embriaguez, do alcoolismo, claro, mas a embriaguez, de modo geral, nós podemos viver embriagados do mundo, embriagados por um celular novo, embriagados para ter o último computador, embriagados para ter um emprego melhor, embriagados para ter um carro melhor, embriagados. E aqui a palavra embriaguez, toda vez que eu repito, eu lembro do Atos dos Apóstolos, aqueles homens que saíram do cenáculo e foram pregar, e eles achavam que estavam bêbados, porque eles estavam embriagados do Espírito Santo. Essa embriaguez é válida, mas a embriaguez do mundo nos mata, enfeitiça. Você pode olhar as grandes crueldades, eu diria, as coisas mais horrendas que estão acontecendo: feminicídio, pessoas que esquartejam, matam a mãe, matam o pai, roubam. O que é? Uma embriaguez do mundo. Tem mais, preocupações da vida. Agora eu te pergunto,
eu, às vezes nos preocupamos tanto e nos cabe uma pergunta: essa preocupação é pertinente? Nós vivemos preocupados, é verdade.